Olá, eu quero compartilhar com você hoje um pouco sobre o trabalho que eu estou fazendo em relação ao livro O Ódio à Democracia. Esse livro ele foi escrito por um francês que chama-se Jacques Rancière e ele tem como foco aí principal dois pontos. Primeiro, eu vou estar falando um pouco sobre o autor. Segundo, sobre a introdução desse livro, que fala sobre a questão da democracia de um ponto que eu preciso estar quebrando todos os meus preconceitos para que eu possa estar aí trazendo algo mais próximo daquilo que ele imagina. É uma nova forma de leitura que eu estou aprendendo no curso de Direito e algo que faz aí com que a gente possa estar crescendo, porque estamos sempre olhando sobre o ponto de vista do autor, para que a gente possa estar analisando os pensamentos e até mesmo juntando algo para que a gente não tenha conhecimento raso sobre as coisas que a gente fala. Então, Rancière, ele começa esse livro da seguinte maneira, falando sobre as linguagens em relação à igualdade e à tomada de palavra, organizando a vida de uma forma comum. Então, esse livro ele acaba tendo um exame bem rigoroso sobre a questão da palavra democracia e como o uso que se faz dela no debate público. E isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Então eu fiz algumas anotações desses pontos que a gente está vendo, para que eu possa falar aí sobre Rancière e o que ele diz aí que quem odeia a democracia não é o povo. Quem odeia a democracia são as elites políticas, econômicas, intelectuais, que culpam a democracia pelas crises, pela violência, pelo populismo. E para esse autor, a democracia não é um regime, sim um princípio, onde a igualdade é de qualquer um com qualquer um. Então eu achei interessante esse ponto de vista, mas, como eu já falei, foi preciso aí quebrar alguns preconceitos, pensar como filósofo. Quando a gente vê que ele fala em parte de um ponto de partida que nota um discurso de uma forma dominante. Ele fala que a democracia não é uma moda e ela acompanha a própria história desde que o termo democracia foi usado primeiro como insulto em relação ao poder da multidão que ameaçaria aí qualquer forma legítima de poder. E eu imagino como pode ser feito isso, até porque esse livro ele não foi feito tão lá atrás. Ele tem aí uma base que traz um pensamento mais atual. E coisa de 20 anos atrás. Então nós não temos aí uma geração em relação a esse processo. E o foco do autor, ele separa o que se diz do que de fato se faz. Ele mostra que muitas vezes não é um discurso de instituições, mas o costume do povo que associa aí com o suposto excesso de igualdade. Né? Quem reivindica os direitos, quem disputa os lugares. Então essas linhagens clássicas da crítica da democracia, primeira delas aristocrática, institucional, ela aceita o fato da democracia só na medida em que o mecanismo
do equilíbrio eles se contenham. Entre outras palavras, administrar a democracia para que ela não transborde. E a gente vê isso hoje em relação aos direitos. Mas, enfim, voltando para o livro, a segunda crítica social, ele denuncia a democracia de uma forma formal como uma aparência sobre os ritos e votos e permaneceria aí a questão das classes. Essa tradição ela se opõe à democracia das instituições, de uma democracia real, de uma vida igualitária e concreta. E a gente vê esse processo falando muito das instituições, dos comportamentos e do diagnóstico que ele repete fórmulas que até hoje têm a sua validade. Eu acredito que grandes filósofos e pensadores eles acabam aí tendo um pensamento que se torna atemporal. E isso faz com que a gente consiga estar entendendo um pouco mais sobre todo o processo do que nós estamos vivendo hoje. Falamos da democracia, que seria disciplinada, consumista, reivindicadora, e que vai bem quando os indivíduos se alinham a grandes finalidades de obedecer à coordenação de uma forma competente. Então, a questão do pão e circo para o povo, para que eles possam estar agindo da forma que se espera dentro desse pensamento. Esse jogo ele acaba criando aí uma desordem, um dissenso e vira um problema em relação à gestão. E esse problema de gestão ele vai se moldando como um truque. Ele acaba reduzindo a democracia de forma societária e muito discreta, trazendo ela para o individualismo, né, igualitário e sem limites. Assim, todo consumo de massas, lutas sindicais, pautas e minorias, ele é jogado no mesmo saco e é apontado como uma causa de crises e de decadência. Então, Rancière ele também observa que certos intérpretes eles comprimem autores para legitimar esse medo. E nós destacamos aí alguns trechos na questão do despotismo democrático e ignoramos aí as tensões mais complexas em relação ao pensamento dele. O livro ele coloca ainda em centro a democracia como algo que simplesmente um regime ou uma máquina institucional. O princípio da igualdade de qualquer um para qualquer um e um ato ele acaba se tornando aí visível e audível. Quando antes se era sem parte, nasce uma política através do dissenso. E a interrupção da ordem que distribui os lugares e define aí quem conta. O ódio ele aparece quando os princípios igualitários e recodificados eles acabam se tornando uma ameaça. São os excessos de direitos. Populismo e uma resposta de um discurso
quase sempre ele parte para a mesma linha. Menos disputa e mais tutela técnica. E é difícil conseguir ser neutro em relação a esse processo, principalmente quando nós fazemos uma relação com o que nós estamos vivendo hoje. E a gente acaba sendo um pouco tendencioso, levando para um lado que talvez a gente acredite cada vez mais. E a gente acaba aí apagando a própria política e trocando os conflitos legítimos por consensos administrativos. Velhos esqueminhas. E o livro ele segue a partir daí, desdobrando a partir desse diagnóstico. Né? Hoje, o objetivo ele é apenas falar um pouco sobre o autor, sobre essa introdução, que fala do ódio à democracia, que é algo antigo, mas que está presente no nosso dia a dia, principalmente nos tempos polarizados em que nós vivemos. E, sobretudo, desqualificando aí os modos de vida, a fala e a igualdade, causando, em vez de uma união, uma fusão entre as pessoas, ou uma dissipação de pessoas, quem sabe. Nesse ponto, a leitura ela convida a gente para um rigor em relação à democracia, fazendo que a gente possa estar pensando sobre a questão da sociedade, do governo e principalmente da democracia, onde quem pode ter voz. É uma reflexão extremamente interessante. E algo que foge do paradigma que eu deixo gravado, para que a gente possa estar olhando de outros prismas, além da questão técnica, além da questão familiar, além da questão do desenvolvimento humano, mostrando esse lado que me atrai muito, há muito tempo, em relação a entender um pouco mais sobre as questões políticas. E nós lemos no primeiro bimestre um livro também chamado Ciência Política, em relação ao autor Paulo Bonavides, brasileiro, um pensamento interessante e uma fundamentação que faz com que a gente possa entender a importância de você possuir referências que conseguem validar aquilo que a gente pensa. E essa é uma fase bem reflexiva. Mas eu pretendo aí estar montando mais algumas peças desse quebra-cabeça para que possamos estar cada vez mais conscientes em busca de algo melhor. E não sei se você ficou até o final desse vídeo, mas se você ficou até o final desse vídeo, comenta aí para mim se você gostou desse conteúdo, se isso faz sentido também. E a minha ideia é continuar lendo esse livro. É um livro que não é muito grosso e a gente acabou aí fazendo a aquisição dele pelo Kindle. Quando a gente começa a acumular muito livro, eu comecei a ficar fã do Kindle. E a gente acha muita coisa boa disponível por preços aí bem acessíveis. No livro digital, a partir do momento que você consegue estar manuseando aí, ele tem praticamente, dependendo da forma que você vê, eu vejo num tablet de 11 polegadas, então ele é praticamente até mesmo melhor do que um livro.